Bom dia de novo, né, na gravação agora. Vamos aí, a gente vai continuar o capítulo 7 do nosso livro e vamos nós, tá? Manhã chegada, olhos ardendo, boca de sal, João dormindo. Levantei com o corpo doendo, marcado de mosquitos. Em pouco tempo, o silêncio foi rompido pelo forte grito do gato Tanguá, que foi chegando com um jeito deseducado, chamando a gente de vagabundo. Tive muito medo de não ser o Marquês de Marabá e este ser o gato que eu teria para sempre. Não tive coragem de dizer para o João. Foi por mim que ele veio. Era por mim que estava sendo acordado com um chute nas costas. Por mim e pela minha história. A gente não vai chorar não nessa história, tá, gente? Vamos aí aguardar. 37. O gato Tanguá disse que a gente se apressasse, pegasse as ferramentas e seguisse para a derrubada da mata. Peguei o que sobrou do pão e dividi com o João. Comemos também açúcar e farinha e depois saímos rápido com nossos machados na mão. O João calado com olhos de neblina, olhos de uma manhã que desconhecia. O caminho a gente não sabia direito, mas demos sorte de avisar o Zé Antônio que seguia na companhia de outro peão. Gritamos e ele nos esperou. Sorriu preocupado com nossos pés sem botas e apresentou a gente para o companheiro que estava com ele. Era um negro de nome esquisito, Nhandu. Mas era só o nome que era assim, ele não. Tinha um jeito bom, de quem já viu muita coisa. De algum modo, senti menos medo junto deles. Fomos aos poucos adentrando por uma mata alta sob a orientação do Zé Antônio. Vocês dois não arredem pé de perto de nós. Pisem onde a gente pisar. Aqui é danado para ter cobra. Cascavel é traiçoeira, mesmo quando dá aviso. Atrás de nós vinha um homem armado que era para vigiar a gente trabalhar. Chegamos a um lugar onde tinha muito peão e muita mata. Nunca que eu ia querer cortar aquelas árvores. Não fosse não ter escolha, né? Não fosse não ter escolha. Era tão bonito. Falei isso pro João. Ele me olhou com olhos d'água e disse que queria ir embora. Eu só abaixei a cabeça. Resposta nenhuma. Fui batendo com o machado, tentando imitar o jeito de Zé Antônio. O João fez igual. Ficamos um tempão ali, sem conversar, abatendo a árvore. Não sabia explicar a coisa esquisita que sentia por dentro. Parecia dor, mas não era. Só muito mais tarde foi que aprendi que aquilo se chamava angústia. Ficamos ali por um tempo, né? Ficamos ali um tempo de perder a conta, até que chegou a hora de comer. A gente não tinha levado nada, não sabia da precisão. Foi aí que ficamos sabendo que cada um tinha de fazer sua comida. O Yandu e o Zé Antônio dividiram o que tinham levado comigo e com o João. Todos comemos. Todos comemos pouco, né? Falei que eu não sabia nada de cozinhar e João também não, mas eles disseram que dariam um jeito de ensinar pra gente e ali mesmo começaram a explicação. O melhor é fazer feijão com farinha, é mais simples. Cozinha o feijão na água com sal, depois que estiver cozido, joga a farinha dentro. Não presta, mas mata a fome, disse Andu. Também aqui nada presta, completou Zé Antunes. Vão precisar de uma panela e mais outras coisas. A conta de vocês vai aumentar para o sem fim. A gente é escravo, pior do que aconteceu com minha gente. O Yandu parou de falar, porque chegou perto de nós um sujeito armado dando ordem de voltar para o trabalho. Eu queria muito saber mais dessa história que o Yandu quase contou e pedi se contava para nós. Ele disse sim, e combinamos que depois da lida a gente voltava a conversar. Aquela palavra escravo tinha ficado na minha cabeça como um machado batendo sem cessar, abrindo o corte da derrubada. Escravo, 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 Marquês de Marabá. Tentei não ficar pensando. Eu precisava ser o Marquês de Marabá, era tudo que eu tinha. A gente tem as imagens, né, da forma como eles viviam. Passamos o resto da tarde na derrubada. O João teve sede e pediu água para o sujeito armado, que disse que não era pai dele.
Foi o Zé Antunes que deu. Perguntei ao João se ele estava muito cansado. Ele disse: tô, ué, de cabeça baixa. Falei que já estava quase na hora de a gente descansar. Ele apenas me perguntou: onde será que está a Sofia? Será que está lá no curral? Respondi que talvez. E ele não falou nada. Ficamos ainda mais tempo, até que chegou a hora de parar. Fomos com o Iandu e o Zé Antônio até certa altura e depois seguimos para comprar o que a gente precisava. Falei para o João que eu ia fazer uma comida boa para nós, mas ele não disse nada. Depois de pegar o que a gente precisava, seguimos para o curral. Estava menos sujo que no dia da chegada. Não vimos a Sofia. Nosso canto de dormir continuava do mesmo jeito. Colocamos as coisas no chão e fui fazer um fogão do jeito que o Zé Antônio ensinou. Foi fácil. O problema é que a água que a gente tinha no curral não era boa de beber, mas aí pensei que fervendo matava a sujeira. Tinha visto minha mãe um dia falar isso. E aí juntei água com o feijão e o sal, coloquei a panela no fogo e ficamos esperando que cozinhasse para colocar a farinha. Ficamos sentados no chão, esperando, até que ouvimos um mugido que parecia perto. João pulou de pé, dizendo que era a Sofia. Vamos lá, Tony. A Sofia deve de estar perto. Vamos lá, Tony. Né? Levantei sem muito pensar e segui João, que parecia saber perfeitamente onde ia. Ah lá, é ela. Será mesmo, João? Claro. Olha a orelha. Ela tem uma orelha menor que a outra. Fiquei surpreso com a informação dele. Eu não tinha reparado nisso, mas ele tinha tanta certeza que só podia estar certo. E com um sorriso que voltava, foi até ela e começou a alisar seu pele. De alguma maneira, que não sei direito, ela parecia reconhecer o João, que começou a tagarelar. Você estava onde, Sofia? Senti sua falta. Aí ele chegou perto da orelha menor da Sofia e falou alguma coisa que não ouvi. Só sei que, pouco depois, ele se deitou debaixo dela e começou a mamar, todo feliz nas suas tetas. Não falei nada, mas fiquei preocupado. Se o gato Tanguá ou algum homem do coronel visse, nem sei o que fariam, mas boa coisa não ia ser. Fiquei olhando para ver se tinha alguém enquanto passava o tempo e a vontade do João. Depois falei que a gente tinha de sair logo dali. João, então, com a cara vermelha, levantou e seguimos de volta para ver o feijão que eu desconfiava que estava cheirando. Estava certo, nossa comida ficou toda queimada. Da panela saía fumaça para todo lado. Falei que o jeito era comer farinha e açúcar. Ele não reclamou e era o que íamos fazer quando apareceu Zé Antônio com o gato Tanguá, que foi logo falando do jeito gritado de sempre. Vocês dois vão pegando as porcarias de vocês, que este aqui, apontando para o Zé Antônio, disse que arrumou um lugar para os dois lá no acampamento. Já estou avisando que não quero saber de encrenca. Senti uma alegria tão grande que só disse um sim, senhor, começando rápido a arrumar as coisas. O João e o Zé Antônio vieram em meu auxílio. O gato Tanguá ficou parado, olhando, e depois nos seguiu até o acampamento. Assim que chegamos, achei aquele teto de plástico preto, aquelas redes penduradas e aquele monte de gente, um paraíso sem estrela. Podia não ser para um marquês, mas para mim era o céu. O Nhandu estava fazendo comida e nos recebeu com um sorriso. Se ajeitem aí que fiz comida que dá para vocês, agradeci do fundo da barriga. José Antônio nos ajudou a pendurar a rede que tinha apanhado na venda para nós e em pouco tempo estava tudo bom. Eu e João agradecemos muito a ele e ao Iandu. Os homens do acampamento estavam lá na conversa deles e não falavam com a gente. O Iandu me perguntou pelo feijão e riu quando mostrei a panela queimada. Não se preocupe, que pelo jeito vocês vão ter o resto da vida aqui para aprender. As palavras dele tinham uma força esquisita. Não quero passar o resto da vida aqui. Só vim para enricar, respondi de cabeça baixa. Ele olhou para mim, rindo, desencantado. Enricar? Aqui? Não respondi, mas entendi no sorriso dele o real, o sonho e as descombinações. Eu não era o Marquês de Marabá, não ficaria rico e gato nenhum teria. Era tudo uma vez. Só consegui ficar quieto, nada em mim se mexia, um amargo na boca e escuridão. Silêncio, zunido de ouvido. Abri os olhos e vi o Zé Antônio, o João e um monte de peão à minha volta, me abanando.
Não sei como fui parar deitado no chão, nas minhas cabeças doídas, né? O Yandu veio com um prato de comida para me dar, me puseram sentado. Isso é fraqueza da fome. Como que passa? Falou para mim. Comi tudo em silêncio, minha boca amargando sem parar. O Zé Antunes me ajudou a ir até a rede. Acho que pensou que eu fosse cair de novo. Deitei e fiquei de olhos fechados e fui parando aos poucos de ouvir. Acordei no outro dia com o João em pé, do meu lado, com uma caneca de café na mão. Você tá passando bem, Tony? Você aguenta levantar? Sorri que sim, sentado na rede. Bebi o café e ganhei um pedaço de rapadura do Yandu. Tá com a cara melhor, disse ele. Sorri agradecido e espreguiçado. Eu tinha dormido bem, o corpo não doía. O Zé Antunes falou que estava na hora de a gente ir. Tive preguiça, queria ficar na rede, mas peguei meu machado e segui com o grupo. Junto da gente, os homens armados do coronel. O caminho, o mesmo. O trabalho, o mesmo. O cansaço, o mesmo. A tristeza, a mesma. Votonha, minha Votonha. Se me disse ali, com certeza, ia ter uma história para contar, mas não estava. Minha história agora teria que descobrir sozinho. Eu não sabia como inaugurar uma história. Eu não sabia também, né? Não sabia existir sem uma história que me precedesse, ainda que eu não coubesse nela. Tudo de que eu entendia era de silêncio. O Yandu foi aos poucos me ajudando a olhar os sinais cuidadosamente, como quem escuta um medo. Aprendeu a olhar a história que não é da gente, como se da gente fosse, e sentir, sem passe de mágica, dores insuspeitas, angúrios. Não sabia que Yandu era um rei, mas ele me disse ser, o que bastou para que fosse. Um rei cuja coroa não era de ouro, mas ungidas por mãos especiais, um tecido intrincado de cumplicidade, soba. Foi uma das primeiras palavras que aprendi a soletrar. O sentido ainda vazio, aos poucos ia tentando compreender o sentido da realeza. Nunca tinha sentido o prazer de tocar num objeto que contasse histórias com páginas do cantão de meu mundo, histórias só as que a cabeça foi capaz de guardar, se é que existiram, e que se o dono da cabeça não estiver junto, viram páginas de lembranças revisitadas e órfãos. No livro podia sentir a ilusão permanente do pai em tecer palavras em sons. Era, após o trabalho, que Yandu me ensinava a ler. O caixote com tampa era mesa, e ao mesmo tempo o tesouro que seria aos poucos dividido comigo. Lá dentro, muitos livros encardidos, suados e misteriosos como a construção do meu olhar. Tudo que eu ia aprendendo dividia com João. Era a forma que encontrava de me desculpar. Parei de dormir inteiro. Eu estava permanente de vigília, de aguardar nascimento ou morte. Definitivamente não sabia o que é ser Tony. Santo Antônio. Estar em dois lugares ao mesmo tempo, dentro, fora, longe, perto, silêncio, silêncio. O despertar já não incomodava mais, que nem pé descalço, sempre pela terra e pedra, cria resistência. Na memória, a palavra da Votônia. A gente se acostuma com tudo, mas sem história é arriscado de morrer. Ouvi umas no acampamento que não compreendia direito e não sabia se seriam do tipo que a Votônia contava ou do tipo que o Yandu contava. Falavam que ali a gente tinha preço, a gente e as partes da gente, que um braço valia R$ 20, a mão sozinha 5, e corpo doente, de não prestar para nada, valia a liberdade. Era jogado pelos gatos na estrada. O João também ouviu e aquietou-se. Há muito tinha deixado de olhar seus olhos, que eram o que restava de seu sorriso sem rosto. Parei de saber o que sentia, me forçando a acreditar na superfície em que deslizava. Queria muito que ele aprendesse, né, a ler para saber das coisas pelas páginas encardidas do livro de Andu, não de mim, nunca mais de mim. Foi por essa ocasião que ele começou a acordar, molhado de urina e lágrimas, e a encolher mais e mais, até caber inteiro nos meus braços. Eu, responsável por aquela escuridão que saltava de seus olhos, feito bicho de morte.
Yandu buscava ervas e magias, e Zé Antunes rendia nosso trabalho, enfrentando o Tanguá nos seus desmandos, armados apenas de aflição. A febre não passava, a agonia durou 3 dias. Enterrei o João, cavando a terra com as mãos até sangrar. Não quis ajuda de ninguém. Eu inventei essa história e essa dor era minha por direito de posse, só minha. Da história de Yandu, também não quis mais saber. Só a história da história, essa que agarra a gente de jeito, e sequer sabemos como nos chegou sorrateira e cheia de perguntas. Foi você que roubou as botas, não foi? O interrogatório de direito de defesa. Não, moço. Peguei emprestado. Mentiroso, ladrão, vai pagar com o couro do teu corpo. Fui arrastado para uma barraca distante e levei pancadas de facão nas costas. Corre, infeliz. Tiros, fome, mata e sangue. Não sei quanto tempo depois fui achado na mata por uma diligência e levado para algum lugar onde me deram água, comida, abrigo e este arremedo de esperança em que me tornei. Minha casa definitiva passou a ser a de seu Luiz e dona Jefina. Casal idoso, dono de uma pequena mercearia que, sem filhos, me receberam quando para lá fui levado pelo delegado Robério. Passei a ter uma cama e um quartinho, banho todo dia, comida e muito carinho. Não conseguia falar, me comunicava com a cabeça. Sim e não. Eu talvez ficava no olhar. Nunca insistiram em ouvir minha voz. Os primeiros dias fiquei quase todo o tempo deitado entre o sono e a vigília, enquanto curavam as feridas de meu corpo. Aos poucos, comecei a dormir um pouco mais e a ter menos medo. Dona Zefinha me trazia calados de ficar mais forte e falava comigo sem precisão de resposta. Contava que a galinha estava cheia de pintinhos, que o cachorro birosca ficava rondando, querendo ser meu amigo, que tinha uma escola muito boa ali perto e que as crianças gostavam muito de ir lá estudar, que eu ia ter um monte de amigos, e eu escutava aquela voz boa e de alguma forma me aquecia por dentro. O seu Luiz tinha um jeito bom, igual ao dela, e me ajudava com o seu sorriso e o seu. Oi, meu rapaz, como está passando hoje? Pudesse ter voz, diria, bem, obrigado por tudo, mas só olhavam com meu olhar de talvez. Gritos, tiros, João, terra, frio. Ainda não sabia que rumos tinham tomado em mim, não conseguia ver. Dona Zefinha um dia resolveu tocar na minha ferida de dentro, ou que as de fora. Ela já tinha sarado todas. E, com jeito de mãe, foi passando as mãos pelos meus cabelos e começou a contar de seus sonhos de menina, de que queria ser bailarina e usar sapatilhas cor-de-rosa, igual ela tinha visto na revista. Dançar na ponta dos pés, rodar, rodar, e todo mundo aplaudir. Nem sabia onde se comprava aquelas sapatilhas, né? Ou aqueles sapatinhos de cetim de ponta quadrada. Mas não desistia de sonhar. Fechava os olhos e imaginava tudo. Sabe, meu menino, ela não sabia que eu era o Tonho. A cabeça da gente voa para onde a gente quer e deixa a gente ser tudo, tudo nesse mundo. É o direito que a gente nasce e que não pode deixar morrer. Eu danço até hoje. E não pense que só tenho sapatilhas rosa, não. Tenho de tudo que é cor. Basta eu pensar e ela muda de cor. Dança em qualquer lugar. Ontem mesmo dancei na lua, porque o céu estava lindo demais. Pensei no Marquês de Marabá, no gato. Dona Zefinha não sabia do sonho, do riso. Fiz que não com a cabeça e acho que com tal certeza que ela disse: calma, meu menino, calma. Procura se acalmar. Vou fazer um chá de erva cidreira bem docinho para você. Outra hora a gente conversa de sonho. Com carinho, Dona Zefinha me sorriu e saiu do quarto. Minha cabeça fervia. Essa coisa de sonho não podia ser. Isso eu não sabia. Ou o inverso, né? Aí ele diz:
Minha cabeça fervia, essa coisa de sonho não podia ser. Isso eu sabia, porque ele vivia sonhando, né? Sonhava em ser, inclusive, um marquês. E os sonhos foram interrompidos, né? Porque através do sonho dele, ele sonhou tão alto, gente, que ele achava que ia ficar rico, né? No entanto, ele foi para uma aventura que o tornou escravo. E ele não era escravo de cor, né? Ele era um escravo que simplesmente foi com a intenção de mudar de vida, achando que ia trabalhar, e chegando lá ele foi escravizado naquele chamado trabalho escravo mesmo, tá, gente? Escravo braçal. E até hoje a gente tem esses modelos de escravidão no Brasil. Até hoje nós temos crianças que são, muitas vezes, né, o Ministério do Trabalho, ele consegue receber denúncias sobre esses trabalhos escravos, de crianças que cortam cana, né, de crianças que cortam babaçu. Então, assim, eu estou falando aqui de crianças, mas não são só de crianças. O estado do Piauí hoje, gente, ainda é um estado no Brasil que tem uma grande concentração de trabalhadores que vão trabalhar fora do estado, achando que vão trabalhar naquilo que foi realizada a proposta. Quando eles chegam nos respectivos locais, têm suas carteiras de trabalho confiscadas, tem seus documentos confiscados, e aí começa, né? Bem parecido com o que ocorreu aqui. E esses trabalhadores ficam quase que impedidos de voltar para casa, porque sem documento, como eles voltam? E parece brincadeira, gente. Nós estamos em pleno século XXI e o Brasil ainda tem esses problemas de trabalho escravo. E quando a gente fala do título do livro, né, As Cores da Escravidão, no período colonial a escravidão era de negros, era muito racial. Hoje a escravidão ela é de raças, né? Ela não é só de uma raça, ela é multirracial, onde nós vamos ter uma grande concentração de trabalhadores que vão trabalhar em determinados locais, achando que o seu sonho de trabalho vai ser realizado, quando na verdade não era bem o que eles esperavam, e eles começam a ser escravizados. E quem salva essas pessoas? Denúncias anônimas ao Ministério do Trabalho, né, para evitar com que essas pessoas percam seu sonho e percam suas vidas, como foi o caso do amigo dele, né? Ele desde o início, né, vocês lembram que ele tinha esse sonho, e o amigo, quando eles são convidados, né, por um cara que chega na cidade extremamente pobre, aí eles têm aquela ideia de que vão mudar de vida. Gente, geralmente o pobre, né, que vive em situação de extrema pobreza, ele quer realmente mudar de vida. E aí surgiu aquela perspectiva de eles mudarem de vida, tudo. Então, ele vai com essa intenção. O amigo não queria ir de jeito nenhum, parecia que já estava, né, predestinando o que ia acontecer. E ele acaba incentivando o amigo aí. O amigo foi contra a vontade, foi muito mais por indução dele. E quando o amigo chega lá, o amigo começa a ter depressão. Dá para se perceber que toda a análise do texto remonta à depressão. Eles dois dão depressão. Só que um acaba lidando melhor com essas angústias, né? E o outro não consegue, né, lidar com essas angústias justamente porque ele era mais novo. E quem é que sai do seu ambiente familiar, mesmo de extrema pobreza, tá, gente? De extrema angústia, porque quando você vive numa região de extrema pobreza, como vocês perceberam que as famílias deles eram extremamente pobres, eles tinham geralmente, olha a comida deles, tá? Que é que eles comiam. E eles comiam farinha com açúcar, era comum, né? Porque eles não tinham uma alimentação muito boa. E aí chega uma pessoa numa região dessa dizendo que tem emprego para essas pessoas facilmente caem. Por quê? Porque a situação dela já é de extrema vulnerabilidade social. Sabe quem não cai numa situação dessa? Pessoas que moram nos grandes centros urbanos, que têm uma estrutura econômica melhor, que não passa fome, que tem café da manhã, que tem lanche, que estudam em escolas boas, que tem uma perspectiva de futuro. No caso deles dois, eles moravam numa situação, moravam numa cidade de extrema pobreza e miséria. E aí chegou uma pessoa dizendo, ó, vocês vão mudar de vida se vocês vierem comigo. Então, eles criaram uma expectativa de que realmente iriam mudar, né? E ele fez o amigo isso, só que o amigo encara uma depressão de uma forma muito mais intensa. Por quê? Porque ele começou a perceber que não voltaria mais. Porque eles só sairiam dali, gente, ou mortos, ou simplesmente expulsos, né?
de alguma maneira, ou pela sorte, porque quando a pessoa encontra uma situação de extrema escravidão, esses novos modelos de escravidão, tem que ter alguém para denunciar. E aí, até aparecer uma pessoa para denunciar aquelas situações, levam anos e anos. E aí ele viu o amigo morrendo, onde até para enterrar o amigo, ele teve que enterrar como o livro narra, né? Não tinha nem equipamento, ele teve que cavar o buraco, né, com as próprias mãos. E o corpo dele doeu, né, como as mãos também sangraram, porque as mãos da gente não são propícias para cavar buracos, né? Então, assim, a gente vive num país chamado Brasil de extrema desigualdade social. E isso vem até os dias atuais, né? E essa desigualdade social chegou aos nossos dias ainda com esse modelo de escravidão. Aí muita gente diz, porque hoje os debates que se fazem, né, gente, são debates muito mais ligados ao preconceito racial, aquela ideia, né, do preconceito da raça. Mas as pessoas não entendem que a escravidão ela só mudou o conceito, ela não mudou o conceito, ela mudou as formas como ela atua na sociedade brasileira, né? Você pode avaliar que nós não estamos no período colonial, mas nós ainda vivemos esses modelos de escravidão o tempo inteiro, tá? E volto a dizer, tá, gente? No mapa desses trabalhos escravos, essas cores da escravidão, que não é mais só uma cor, várias pessoas são escravizadas nos seus ambientes, muitas vezes até dentro das cidades grandes, né? Nos seus ambientes de trabalho, são escravizadas. E quando a gente fala de Piauí, o Piauí é um dos estados hoje que tem uma grande concentração de trabalhadores escravos que são escravizados fora do seu estado, tá? Mas vamos aí, o Tonho, gente, ele vai mudar, ele vai ter uma história para contar, ele vai ter uma mudança, né? Mas ele vai levar para a vida dele essas histórias amargas, né? Do qual ele, a partir desse momento que ele começa a vivenciar, tem uma oportunidade de mudar de vida, ele vai perceber que nem tudo vale a pena. Os sonhos de mudança valem a pena quando eles são concretos. E a gente não pode fantasiar os sonhos. Os nossos sonhos têm que ser com o pé no chão. Os nossos sonhos precisam realmente ser reais, né? Reais ali, avaliando, né, a realidade, quanto você vai ganhar, se não vai ganhar. Então, assim, nós precisamos ter realmente pés no chão. E não sonhar, eu vou ser rei, eu vou ser rainha. Não, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que sonhar algo que a gente consiga realizar, tá? A gente tem que sonhar realmente na Terra e não na Lua, tá bom? Então, vamos aqui, tá? O capítulo 12. No outro dia, amanheci querendo levantar da cama e olhar em volta. Cheguei à janela e a luz me cegava. Custei a acostumar. A rua era de terra e galinhas a atravessavam com pintinhos correndo atrás. Faziam um zigue-zague como se dançassem. Havia um terreno baldio em frente, onde um cavalo solto comia sem pressa o capim que encontrava. Embaixo da janela, uns homens conversavam. Havia um movimento de entra e sai. Descobri que meu quarto ficava em cima da mercearia. Gostei muito do que vi. Tive vontade de sair e ver tudo mais de perto. Abri a porta com cuidado e vi a escada por onde fui descendo, silencioso. No caminho encontrei com o sorriso aberto de Dona Zefina. Que maravilha, meu menino de pé. Luiz, Luiz, vem rápido. Fiquei sem saber como sorrir para eles que me abraçavam. Aceitei o abraço, envolvendo-os com meu corpo. Palavra nenhuma. Desci com os dois que foram me apresentando para todos que estavam na mercearia. Eu era o nosso menino, ou seja, o casal não tinha filhos. E a partir do momento em que ele passa a fazer parte da família, é como se realmente ele fosse, né, o filho que eles não tiveram. O Birosca foi o primeiro a oferecer sua amizade. Abanava o rabo, pulava nas minhas pernas e fingia não ver meus olhos de talvez. Os adultos sorriam e diziam coisas boas para mim. Se eu pudesse, falaria coisas boas para eles também, mas não conseguia. Gente, ele não tinha como conseguir. Ele estava, vamos dizer assim, preso às angústias que ele tinha passado lá naquele local. E que não eram angústias boas. Gente, angústia não é boa, né? Então chegou um momento que ele não conseguia nem externar.
Ele estava guardando ali tudo para si, todas as mágoas para si. Vai chegar um momento na história em que ele vai conseguir falar o que ele passou. E a partir daí a gente vai ter uma luz aí no fim do túnel, né? Vamos nós, tá? Começavam a chegar as primeiras crianças, umas do meu tamanho e outras menores. Depois de um curto tempo, me olhando, me chamaram para brincar. Fiquei paralisado e, sem saber o que pensar, fiz não com a cabeça e fui correndo as escadas. Precisava fugir. Birosca saiu correndo atrás. Birosca saiu correndo atrás de mim. Precisava brincar. Ficou me rodeando e latindo como se esperasse qual seria o próximo passo da brincadeira. Sentei na cama e joguei meu chinelo em direção à porta. Ele rapidamente foi lá e o trouxe para mim com um rabo abanando. Gente, aqui é um cachorro, né? Acho que vocês já perceberam que aqui é um cachorro. Foi para ele o meu primeiro sorriso. Tornei a jogar o chinelo e ele tornou a ir buscar e me entregar. Resolvi descer para a rua na companhia dele. Quando apareci, as pessoas trataram como coisa de criança. Ele é envergonhado, disse seu Luiz, com o tempo acostuma. É assim mesmo. Dona Zefinha disse que era para eu dar umas voltas para conhecer o lugar, que Birosca conhecia tudo e que não tinha perigo de eu me perder. Aqui é muito pequeno e todo mundo se conhece. Assim fiz. Peguei um pedaço de bambu que encontrei no chão e comecei a percorrer aquela que seria a minha cidade e a conhecer aqueles que seriam meus amigos. No caminho, escuto uma voz de menina chamando pelo Birosca, que era o cachorro, né? Ele se voltou, abanou o rabo e ficou parado como que esperando. Ela veio e me disse: Oi, você é o menino da dona Zefinha? Fiz que sim com a cabeça. Sou a Regina, mas todo mundo me chama de Rei. Você gosta de cachoeira? Fiz que sim com a cabeça e ela foi nos levando por um atalho cheio de verde, bem parecido com as árvores. Inclusive, ele volta ao passado e analisa as árvores que ele cortou, que ele não queria cortar, porque de onde ele vinha, por mais pobre que fosse, gente, eles tinham uma consciência ambiental. Eles passavam necessidade terrível, passavam fome, né? Mas de onde ele vinha, eles tinham essa consciência ambiental, de preservar o meio ambiente. Aí ela leva ele, né? Toma cuidado, que aqui às vezes aparece cobra, mas é pouco. Olha onde pisa. Comecei a ouvir um barulho forte de águas. Adoro essa cachoeira. Venho aqui desde que era pequenininho. Olha, não é linda? Fiz que sim com a cabeça. Eu vou entrar, ela disse, com seu vestido meio comprido, igual a seus cabelos loiros. Você vem? Fiz que não com a cabeça, e ela, nem aí, pulou na água, espalhando alegria para todo lado. Fiquei sentada em uma pedra, observando. Birosca do meu lado não conseguia pensar em nada que não fosse nas risadas de rei. Olha, menino da dona Zefinha, vamos embora? Tive vontade de perguntar se ela ia ficar toda molhada assim, mas ela torceu a saia do vestido e passou a mão nos cabelos e eu entendi que o sol faria o resto. Fomos andar mais e isso durou o tempo do conhecimento. A cidade já começava a me pertencer. De volta a casa, fui recebido pelos sorrisos de dona Zefinha, indagando de minha fome. Está na hora de almoçar, meu menino. Fiz uma macarronada com queijo ralado. Você gosta? Cara, né? Gente, se ele gosta de macarronada, prestem atenção. Ele nem comia essas coisas. Ele não tinha nem o que comer. Muitas vezes passava até fome no local de onde ele vinha, né? Então, para onde ele foi trabalhar, ele achava que ia mudar de vida. Foi pior ainda. E de repente, na história da vida dele, ele encontra com essa mulher, né? No meio de muitas situações adversas. E ele vai começar a, a, a ver até uma outra face, né, de comidas que ele não costumava, ele nem imaginava um dia comer essas coisas. Porque de onde ele vinha, ele passava era necessidade. E quantos brasileiros, gente, passam necessidades? E a gente, muitas vezes, que tem tudo, né, não dá valor. E por a gente não dar valor, muitas vezes, é que a gente perde, né? Essas histórias são as histórias que vocês estão vendo aí no livro, né?
e que vocês vão perceber que são histórias que muitas vezes se parecem com as nossas, né? Quando a gente não dá valor ao que a gente tem, a gente precisa dar valor ao que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. Fiz sim com a cabeça, mas não sabia direito como seria aquilo. Foi a primeira vez que sentei à mesa diante de um prato. Minha mãe, meus irmãos, minha avó, Tonha, rostos distantes na neve. Comi calado, sem jeito, mas adorando aquele gosto bom. Repeti e ainda tomei um copo de refresco de laranja, que é o suco para nós, né? Ou refrigerante, ainda falando na linguagem de vocês, que tem alguns que gostam de refrigerante, né? Suco de laranja. Para minha surpresa, ela ainda me deu um pedaço de pudim. Sorri e agradeci. Que coisa boa ver meu menino assim, ganhando cor. Você quer começar a ir para a escola? Falei com a dona Lourdes, a diretora, e ela disse que não tem problema. As aulas já começaram, mas que daria uma aula de reforço para você acompanhar a turma. Se quiser, pode começar amanhã, você quer? Fiz que sim com a cabeça e ela me abraçou. Então fica combinado. Vou lá ver o que preciso comprar de material. Quer vir comigo? Saiu um sim, em forma de da minha garganta e ambos rimos. Gente, ele ficou tão traumatizado que ele não conseguia mais nem se expressar, tá? Ele não, muitas vezes ele perdia até a voz, ele não conseguia falar direito, né? Os traumas que essa criança, porque ele não era adulto, né? Ele era um adolescente. Então os traumas tinham ficado e até que ele comece, né, a expandir o sorriso, a falar, vai demorar muito, vai ser aos poucos que ele vai, né, através da socialização. Quando ele for para a escola, é que ele vai melhorar. E aí mostra muito as angústias pelo qual muitas crianças que passam pelo trabalho escravo, né, esses trabalhos forçados, ainda hoje são, né, aprisionados a eles. E os traumas que ficam, né, para o psicológico de uma criança que passa por tudo isso. Ver o outro colega, que era mais novo, morrer também, morrer por causa de maus tratos. Então, assim, imagina como ficou a cabeça dele, né? Então, aos poucos aqui ele vai conseguindo, gente, falar, porque ele perdeu até a voz. Alguém tem alguma dúvida até aí sobre esse livro, né? Sobre esse paradidático? Aí, gente, a realidade, tá? A realidade de hoje. Quem puder, né, e já tiver um paradidático, ou quem tiver paradidático, tenta terminar, né? É claro que a maioria não tem, né, dessa sala, mas assim, as histórias que vão vir vão ser melhor. Quem não tem, não se preocupe não, José Fernando, a tia vai continuar contando a historinha aqui do paradidático, tá? A partir dessa página do livro, que é a página 70, a gente continua na próxima aula, tá bom? Bom dia para todo mundo. Do mais, tchau, minha gente.